A sua Bíblia comigo lá em Oséias. Eu vou ler um trecho só porque a gente vai falar sobre o livro inteiro de Oséias. Então, vou ter que correr aí para tentar falar, porque são 14 capítulos. Né? Muita coisa. Esse é o maior livro aí dos profetas menores. Né? Ele, se bobear, é maior do que o livro de Daniel. O livro de Daniel tem menos capítulos. Eu não sei se os profetas menores são considerados menores por conta do tamanho mesmo. Mas Oséias é um livro grande. Né? Lá no capítulo 4, versículo 6, do livro de Oséias, diz assim, Oséias 4,6: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei de seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse é um dos temas talvez centrais do livro de Oséias que a gente vai estudar hoje aí. Só explicando um pouquinho como funciona o estudo. Primeiro eu faço uma exposição do texto e do livro e posteriormente a gente abre para perguntas, ok? Então, só pegando um pouquinho da introdução ao livro aí, do livro de Oséias, ele escreve esse livro aí no 8º século a.C., lá na época lá de Jeroboão II, quando ele era rei de Israel. Né? Ele fala sobre o povo que se achava bom e próspero, período áureo aí de Jeroboão II, que eles tinham tudo, porém eles estavam apodrecendo por causa da idolatria, da imoralidade, da injustiça. Oséias vive os últimos dias do reino de Israel, onde posteriormente esse reino vai ser exilado, e ele é o primeiro a ser exilado, e depois ele nunca mais volta a ser um rei. Né? Justamente devido aos séculos de pecado que aquele povo estava cometendo. Pouquíssimos reis de Israel, quando eu falo Israel, não é o povo de Israel como um todo, porque depois de Salomão, né, Roboão, filho dele, ele gera uma intriga lá entre as tribos de Israel e há a divisão entre Judá e o reino do norte, que é Israel. Então nós estamos falando do reino do norte. Oséias é um dos poucos profetas menores que profetiza o reino do norte, o reino de Israel, que tinha um rei do norte e rei do sul, né, de Judá. E principalmente no reino do norte foram pouquíssimos os reis que seguiram as leis do Senhor. A gente conta no dedo aí, grande parte foram extremamente idólatras, corruptos, imorais mesmo. E essa infidelidade espiritual do povo é comparada no livro de Oséias ao adultério. E nesse livro, Deus então vai fazer uma comparação ao adultério, inclusive usando a vida e a história de Oséias. E nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, dos 14, vai descrever sobre a vida, sobre uma biografia, uma autobiografia de Oséias, quando ele se casa com uma mulher, e essa mulher se torna adúltera. Né? E ele sofre com a infidelidade dela aí, durante a vida dele. Né? Porém, ele ainda mostra misericórdia e toma a mulher dele de volta, né? Assim como Deus vê Israel como sua noiva se prostituindo, adulterando contra ele, diante de outros deuses, e Deus, com sua graça e misericórdia, busca reconciliação com esse povo para estabelecer uma nova aliança com esse povo. Então, a partir dessa introdução, a gente entra nos capítulos aí do livro de Oséias, que são 14, e aí eu vou tentar passar de forma rápida, para a gente não ficar também 2 horas expondo, né? E também não ficar cansativo. Primeira coisa, Oséias, a Oxéia, né, do hebraico lá, ele vem da mesma base de Josué ou Jesus, né, que significa a salvação. Né? Tanto é que Oséias e Josué eram o mesmo nome. Né? Oséias, filho de Num. Então, Josué ou Oséias, era o mesmo nome aí do nome de Josué. Né? E aí, logo já no capítulo 1, né, vai se falar então sobre o casamento de Oséias com Gomer. E fazendo uma comparação do casamento dele com Gomer, comparando com a relação de Deus com o povo de Israel. E é Deus quem manda ele tomar essa mulher de prostituições. Então, ele toma essa mulher e se casa com ela, tirando-a de um ambiente de imoralidade, justamente porque também ela teria uma tendência de se tornar adúltera. E Deus permite e usa, né,
a vida de Oséias como profeta, para também mostrar qual era a atitude dele para com o povo e qual que era a situação daquele povo diante dele, né? E faz esse paralelo aí. Já nos versículos de 3 a 5, Gomer tem o primeiro filho, provavelmente filho legítimo de Oséias, né? Se fala que ela lhe deu um filho, né? E dá o nome dele aí de Jezreel, que significa Deus espalha. Então, que sugere também um dos planos de Deus, porque o que Deus faz através da vida de Oséias? Ele era como se fosse um teatro ambulante. Os nomes dos seus filhos representavam também aquilo que teria significado para o povo de Israel, e com relação ao futuro deles. E Jezreel significava Deus espalha. E Deus diretamente dá um recado àquele povo, que se ele não se arrependesse e mantivesse num caminho de idolatria, de imoralidade, de adultério diante do Senhor, eles seriam espalhados por toda a terra, que de fato é o que acontece quando o povo é enviado e espalhado pelo cativeiro. Dos versículos 6 e 7, Gomer concebe mais uma vez e tem uma filha. E o nome dessa filha, traduzido aí, significa desfavorecida, não amada. E talvez essa filha nem fosse de Oséias, talvez fosse de adultério de Gomer. E provavelmente esse nome também significa rejeitada por Oséias. Então, e Deus também reflete através da vida da desfavorecida, não amada, aquilo que o povo enfrentaria diante dele. De que ele não mostraria mais favor, graça e misericórdia à casa de Israel. E eles se tornariam desfavorecidos, não amados, por conta da sua rejeição ao Senhor, o Senhor também os rejeitaria. No 8 e 9 ele tem um terceiro filho, outro menino, se chamaria Loami, que quer dizer não meu povo. Provavelmente também Oséias não é pai dessa criança, e o nome dele, de novo, simboliza a rejeição de Israel por Deus. Deus rejeita Israel por conta da sua imoralidade. Porém, dos capítulos 1, versículo 10 até o 2, até o 2:1, a gente vai ver que essa rejeição seria temporária. Então, embora Deus quisesse cessar o reino da casa de Israel, ele não destruiria todas as pessoas. Ele teria misericórdia. Ele não tinha esquecido a promessa de abençoar todas as famílias da terra por meio de Abraão. Que é isso que ele diz a Abraão. Em ti farei benditas todas as nações da terra. Então, ele não seria algo definitivo e por completo. Deus mudaria a sorte do povo, de não meu povo para filhos do Deus vivo, de desfavorecida para favor. E Israel e Judá se uniriam sobre uma só cabeça. Então, logo no capítulo 1, ele já faz um resumo de que, de fato, a graça e a misericórdia de Deus seriam abundantes de maneira a trazer esse povo de volta. Porém, no decorrer do livro, então, a gente vai ver uma exposição, de fato, do que aconteceu. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 2, a gente vai ver, então, Deus falando sobre Israel como sua mulher adúltera. Para aquele povo, enxergar uma mulher adúltera era algo terrível, porque o adultério era passível de morte por apedrejamento. E qualquer homem daquela época que visse uma mulher adúltera, ele teria nojo, pavor. E o que Deus faz é dizer que aquele povo que se considerava bom, que achava que era povo escolhido de Deus, que se separava dos outros, aquele povo era exatamente igual a uma mulher adúltera diante do Senhor, porque eles haviam abandonado o Senhor e procurado falsos deuses. Eles haviam rejeitado a graça e a misericórdia de Deus, e eles agora estavam procurando por ídolos, por Baal, por prostituições e adultério. E Deus tinha um motivo legal e inegável para poder repudiar essa esposa, essa noiva que era Israel, por conta dessas prostituições e do adultério dela. Além disso, porém, aliás, ele queria poupar a esposa dele. Só que para ele poupar, ele teria que ver o arrependimento da parte deles. Deus é gracioso para conosco, Ele não deseja que nós permaneçamos no adultério. Ele não deseja que nós permaneçamos na prática do pecado. Porém, sem o arrependimento é impossível que haja perdão, que haja remissão de pecados, que haja transformação. E Deus então continua dizendo que se Israel não se arrepender, Ele
deixaria que eles sofressem as consequências do pecado. Se tornaria terra seca e seus filhos sofreriam. O povo de Israel vivia um período áureo, vivia um período bom. E eles achavam que diante da prosperidade deles e junto com seus ídolos, faria tudo certo. E que os seus ídolos, então, fossem a fonte das suas necessidades e suprissem todas as suas necessidades. Porém, o que Deus faz? Deus impede que Israel tenha acesso aos seus amantes, à sua idolatria, aos falsos deuses, gerando nele, então, a necessidade de se voltar para o Senhor. Deus tira o chão daquele povo. Deus faz e permite que aquele povo passe pelo sofrimento, passe pela necessidade, passe pela dificuldade, a fim de se voltar para o Senhor. E Deus deixa muito claro que, de fato, não foram os amantes daquele povo, e sim o próprio Senhor que sustentava Israel. Porém, ela tomou as coisas que Deus lhe deu e usou para servir a Baal, um falso Deus. No capítulo 2, do 9 a 13, então, Israel insiste em praticar a prostituição espiritual e Deus decide castigá-la. E ele castiga aquele povo em alguns aspectos. Primeiro, ele retém as necessidades que sempre tinha dado para eles. Ele sempre supriu as necessidades do povo e ele para de suprir. Ele deixa Israel exposta diante de seus amantes, para que outros pudessem ver a sua pobreza e a sua nudez. Ele tira o gozo, a alegria que ainda restava na vida de Israel. Ele destrói todas as coisas que Israel havia recebido dos seus amantes, supostamente, e deixa o povo sofrer durante um determinado tempo, conforme o tempo que andava na idolatria. Ou seja, Deus permite que nós passemos pelo sofrimento para que a gente não chegue a uma destruição ainda maior, para que a gente não perca a nossa alma, para que a gente não se distancie de tal forma que nós percamos o relacionamento com Ele. Deus faz com que o povo sofra a fim de que eles se voltem para Ele, que era quem supria a necessidade daquele povo. O povo tinha perdido isso. Do versículo 14 ao 23, capítulo 2 ainda, depois desse período de sofrimento, Israel é atraída de novo pelo marido. E a figura aqui é de um namoro, de uma reconciliação. Deus atrai a mulher infiel, leva ela para o deserto a fim de que ela não tivesse mais contato com nenhum dos seus amantes, seus ídolos, para possibilitar que ela se volte para ele poder falar o coração dessa esposa. Ele trata essa esposa bem, como nos dias do namoro. E essa esposa, o povo de Israel, chamaria Deus de meu marido, e não de meu Baal. Versículos 16 e 17, capítulo 2. Não de meu Baal, meu Senhor, mas meu marido. E então Deus daria de volta a terra perdida e deixaria o povo habitar sem segurança. E ele faria uma aliança de casamento para sempre com essa mulher arrependida. Então, depois de tudo que Israel faz, do seu adultério, ele busca esse arrependimento, ele age ativamente para que esse povo se arrependa, corta as relações e faz com que essa adúltera corte contato com os amantes que ela tinha, e demonstrando arrependimento. E o marido, então, se volta para sua noiva, sua esposa, que o tempo todo nesse livro a gente vai ver essa relação de Deus como marido traído e a igreja e Israel como a noiva prostituta, que não é muito diferente de nós hoje. Deus, então, seria um Deus bondoso e aquele povo seria um povo fiel e abençoado pela graça do marido. Capítulo 3 completa então a figura de Oséias, da vida de Oséias, é o último capítulo que vai falar sobre isso. E Deus manda que Oséias tome de volta a sua esposa adúltera. Mesmo depois do pecado de adultério, que ela deveria ser morta, Oséias busca essa esposa adúltera e compra de volta a sua mulher. Ele calcula o valor pago, o valor de uma escrava, e ele traz ela de volta. E ele volta a ter relações com ela somente depois de ver que ela realmente ficaria longe dos seus amantes. Então leva um tempo a fim de mostrar de fato arrependimento, que é como Deus faz conosco. Deus nos quer de volta. Deus deseja que nós nos voltemos para Ele. Porém, para isso é necessário arrependimento. Com relação a isso que acontece com Gomer e Oséias, qual que é a relação com Israel e Deus? Deus deixa o povo muito tempo sem liderança, sem as coisas necessárias para adorá-lo corretamente. Deus não dá
as ferramentas e a direção e a instrução necessária para que o povo se volte para ele. Ao mesmo tempo que ele queria ver se eles iam ficar sem os ídolos. E no final, Israel seria completamente reconciliado com Deus e com Davi, seu rei. Davi, no símbolo da pessoa de Cristo, que viria, filho de Davi, Jesus, a fim de reconciliar o povo com Deus, a fim de tornar essa noiva pura, a fim de nos trazer de volta ao relacionamento puro e sincero com o Senhor. A partir do capítulo 4, então, a mensagem deixa de ser focada na família de Osés e na vida pessoal de Osés, apesar de se manter no pano de fundo, e Deus volta a falar sobre sua relação com o povo de Israel. E essa contenda com o povo, Deus levanta algumas acusações. Primeiro, falta verdade, amor e conhecimento de Deus. E prevalecem perjúrios, mentiras, matanças, furtos, adultérios, arrombamentos e homicídios. E as consequências desses erros de Israel, de se manter afastado do Senhor, nessas matanças, nos adultérios, nos homicídios, é que a terra e tudo que nela há sofre. A Bíblia diz que a criação geme pela volta do Senhor, porque o pecado afetou tudo, inclusive a criação, não só o homem. E Deus contende com o povo porque outros não fizeram. Já não havia mais liderança, sacerdotes, profetas, nem reis para repreender e corrigir o povo. Pelo contrário, essa liderança que deveria direcionar é quem estava conduzindo e condenando esse povo à maldade, à iniquidade. E a acusação fundamental do livro de Osés se encontra no versículo 6, que nós lemos no início do estudo, que é: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lhe falta conhecimento de mim. O que Deus está dizendo é que aqueles que são ungidos do Senhor, aqueles que são os sacerdotes que deveriam guiar o povo diante do caminho dele, esses líderes religiosos, aqueles que deveriam direcionar o povo, não tinham conhecimento de Deus. Antes trocavam a mensagem verdadeira da sã doutrina por práticas erradas para manter suas posições, para conseguir se prostituir ainda mais, para receber mais coisas, e levam o povo à idolatria. Não muito diferente de hoje. Hoje, muitas igrejas estão sendo destruídas porque eles faltam conhecimento. Dizendo: não toque no ungido. Não tocar, gente, isso quer dizer não mate. Não agrida. Mas se tiver em pecado, inclusive o rei, o profeta, quem quer que seja, o sacerdote, ele vai ser repreendido de forma pública. E seu pecado deve ser condenado. Então, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, está seguindo esses falsos ídolos, esses falsos deuses, sendo conduzidos por essa liderança religiosa para a destruição. E é isso que Deus fala: meu povo está sendo destruído, está sendo levado à morte, está sendo levado ao sofrimento, está sendo levado à destruição da sua alma. E o erro, atrás de todos os pecados desses sacerdotes, ao Senhor deixaram de adorar. Se entregaram à satisfação dos seus desejos carnais, deixaram de servir ao Senhor. É isso que muitos líderes religiosos fizeram hoje. Eles estão servindo a si mesmos. Eles se encantaram pelo dinheiro, eles se encantaram pelo poder, eles se encantaram pelas coisas desse mundo e deixaram de servir ao Senhor, de pregar de fato a palavra do Senhor, de buscar o conhecimento de Deus. No capítulo 4, versículos 11 até o 14, a sensualidade, o vinho, o moço tiram o entendimento. Deus compara a idolatria à prostituição, adultério espiritual. É isso que Deus compara quando nós nos afastamos dele. Adultério espiritual, prostituição. A idolatria é considerada e colocada como prostituição. O pecado pela prostituição era a morte. Era o que aquele povo merecia. Talvez muitos de nós mereçamos, quando nós abandonamos o Senhor e buscamos ídolos, ou buscamos a nós mesmos e deixamos o conhecimento de Deus. No capítulo 4, de 15 a 19, então, há um breve parêntese no livro, quando ele deixa de se dirigir ao povo de Israel e se dirige a Judá. E qual que é a advertência ao reino do sul, ao povo de Judá? Não se envolva com os pecados de Israel. Israel perdeu o favor e a proteção do Senhor por causa do seu pecado. Então não siga esse caminho. E a instrução é: deixe Israel com seus ídolos, fique longe deles. Então basicamente ele direciona Judá a ficar longe de Israel e não cair nesses mesmos erros.
No capítulo 5, dos versículos de 1 a 14, ele continua o tema do capítulo 4, né, enfatiza o castigo que viria como resultado do pecado do povo e de seus líderes. E que o pecado daquele povo impediu aquele povo de se arrepender por conta de dois motivos. Primeiro, o espírito de prostituição estava dominando aquele povo, dificultando qualquer tentativa de voltar. Segunda, falta do conhecimento de Deus. Eles não conheciam o Senhor o suficiente para poder se voltar para Ele. Esse é o erro da igreja cristã brasileira hoje. Ela não conhece o Senhor. A igreja cristã brasileira hoje tem criado um falso Deus. O Deus Papai Noel ou o Deus que está em minhas mãos. Não o soberano Deus. Não o Deus que nos sustenta e sua vontade é soberana e nós sequer sabemos o que é melhor para nós. Antes nós devemos nos curvar diante desse verdadeiro e único Deus. Então a igreja tem criado um falso Deus que deve se curvar às nossas vontades. E esse Deus é um falso Deus. A falta de conhecimento de Deus tem feito que muitas denominações, muitas igrejas não conheçam a Deus e por isso não se arrependam, porque de fato não conhecem quem Deus é. Capítulo 5, versículo 15 até o 6, versículo 11, Deus aguarda o arrependimento do seu povo. O povo não demora a buscar o Senhor, porém não mostra nenhuma mudança de coração profunda. Pelo contrário, sabe por que eles se arrependem? Eles não pensam que eles feriram o Senhor com seus pecados. Antes eles querem uma saída para o seu sofrimento. Eles pecaram contra o Senhor e isso levou eles a sofrerem. Então por que eles buscam Deus? Não porque eles estão arrependidos e feriram a honra do Senhor, porque eles prostituíram-se e feriram a honra do marido. Não. Eles se voltam para o Senhor e não demoram a se voltar para o Senhor, não por estarem arrependidos, mas como um escape do sofrimento que eles estavam vivendo. Tem alguma semelhança com o que acontece hoje? Não, venha para a igreja porque Deus vai te dar coisas. Você vai parar de sofrer. O livro de Oséias enfatiza praticamente nele todo o falso arrependimento. O falso arrependimento o foco não está na glória de Deus, o foco está em o que Deus pode me dar. Então eu quero sair desse sofrimento, eu quero sair dessas dívidas, eu quero receber coisas, eu quero. É isso que o povo faz, ele se volta para o Senhor, não demora a buscar o Senhor, porque eles querem uma saída rápida do seu sofrimento. E esse livramento do sofrimento é um motivo para levá-los a se arrepender, entre aspas. E esse povo de Israel se volta para o Senhor para receber benefícios imediatos. A atitude deles é descrita no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Deus nos castigou e nos curará. Voltando para Ele hoje, Ele restaurará as bênçãos em 2 ou 3 dias. Só que sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que Deus não conhece o nosso coração. A gente acha que a gente pode enganar Deus. Porém, Deus reconhece a insinceridade desse arrependimento e comparou o amor do povo com uma nuvem da manhã ou o orvalho da madrugada. Dura pouco tempo. E por essa razão ele enviou profetas e castigos. E aí é o famoso versículo de Oséias que diz: eu quero misericórdia, eu quero conhecimento, eu não quero sacrifícios e não quero holocaustos. Sacrifícios e holocaustos serviam para aplacar a ira de Deus quando o povo pecava. Misericórdia não é pecado. Conhecimento serve para evitar o pecado, para agradar a Deus, para evitar o pecado e as suas consequências. Porém, o povo busca o Senhor focado nas suas próprias necessidades. Tem alguma semelhança com o dia de hoje? O livro de Oséias. Capítulo 7 e 8, Oséias prega contra os líderes corruptos de Israel. Não apenas o povo estava prostituído, os líderes estavam prostituídos, os sacerdotes estavam prostituídos, os reis estavam prostituídos. E hoje tem gente falando: não toque no ungido do Senhor. Os ungidos do Senhor de Israel estavam prostituídos. E sabe o que aconteceu com 4 dos próximos 6 reis que vieram sobre Israel nessa época? Foram mortos. Esses líderes políticos apoiam e se alegram com os pecados do povo. Se você quiser saber sobre esses 4 que foram mortos aí, está lá em 2 Reis, capítulo 15. No capítulo 8, a trombeta soa o alarme, o castigo divino vem sobre o povo por causa de sua rebeldia. Deus é justo. Deus, a gente tem essa visão, Deus é soberano e tal. Jesus e a mulher adúltera. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vá e não peques mais.
Deus é justo, Ele nos perdoa. Ele não quer que a gente permaneça como prostituto. Ele não quer que a gente permaneça no adultério. E Ele não quer que haja um arrependimento insincero. Ele quer que nós nos voltemos para Ele como soberano Deus. Deus não quer que a gente permaneça afundado no pecado. Porém, Ele é justo. Se não houver arrependimento, se nós não nos voltarmos para Ele, nós sofreremos o juízo. E o juízo virá sobre o povo de Israel. Eles mereciam o castigo. Entre os pecados deles estavam rejeitar o bem, estabelecer seus próprios reis e príncipes, não os de Deus, fazer ídolos, mostrar-se incapazes da inocência e da pureza. E aí o versículo 7 aí do capítulo 8 vai dizer que eles semeiam vento e cegarão tormentas, tempestades. Ditado popular, né? Está na Bíblia. Então a atitude do povo em relação aos mandamentos de Deus foram: não deram a mínima importância às leis de Deus, fizeram sacrifícios, não para agradar a Deus, mas porque eles gostavam da carne. Quando faziam sacrifício, churrasco para todo mundo. Esquecendo de Deus, confiaram nas obras dos homens. E então Deus responde a isso. Deus sempre responde às nossas atitudes. Hoje tem um falso evangelho sendo pregado que Deus faz tudo, isso é mentira. Deus responde à fé do homem. Agora, pois, já não há mais condenação para quem? Os que estão em Cristo. É necessário que nós estejamos em Cristo. Deus requer de nós fé, arrependimento, busca por Ele. Dado que eles não fizeram isso, primeiro, Deus não aceita os sacrifícios egoístas deles. Deus se lembra das iniquidades deles. Ele castiga o pecado. Manda o povo para o Egito, representando o cativeiro para a Síria. E envia fogo contra as cidades e palácios de Israel. Capítulo 9. Parece que o povo sente alguma segurança, até motivo de alegria, mas Deus avisa que a prosperidade não continuaria. Deus rejeita esse sacrifício e diz que vai vir o castigo, porque eles não ouviram a Deus. No capítulo 10, essa prosperidade de Israel deveria ter incentivado o povo a se aproximar de Deus. Porém, o que eles fizeram? Prosperidade. Bora voltar para os ídolos. Bora voltar para a prostituição. E Deus condena isso novamente. No capítulo 11, Deus ama Israel como um filho e chama-o da escravidão do Egito. Deus diz que vai levar esse povo para o Egito, que vai levá-los para a Síria e vai deixar com que eles sejam espalhados. Porém, porque Ele ama esse povo e Ele quer trazê-los de volta, porque Ele quer tirá-los dessa escravidão, Ele quer tirá-los desse exílio, para que eles se voltem para o Senhor. E quanto mais Deus chamava Israel para ser um povo santo, tanto mais eles se afastavam. E Deus, então, diante disso, por sua não busca por quem Ele é, Ele permite que eles passem por isso. Deus cuida de Israel e o povo não dá importância, por isso Ele vai para o cativeiro. Israel do norte, o reino do norte é o primeiro a ir para o cativeiro. Posteriormente, Judá também vai. No capítulo 13, Deus então conhece Israel no deserto, fornece a necessidade do seu povo, mas eles logo se esquecem dele. Continua falando sobre isso. No 13, versículos 12 a 16, Deus guardou o pecado do povo como prova e motivo de castigo por vir. A nação deve nascer, mas demora e resiste como um filho que demora para nascer, e isso traz consequências. Porém, no versículo 14, Deus promete resgatar o povo da morte. O final do capítulo 13 e o capítulo 14 mostra de fato quem Deus é. Nem a morte nem o inferno seriam capazes de segurar o povo. Deus traria de volta e não se arrependeria do seu plano de salvar o povo. Essa promessa se cumpre parcialmente quando Deus traz de volta o povo de volta do cativeiro da Assíria. Porém, isso se cumpre de forma ampla para todos nós em Cristo, para nos salvar. Cristo traz o pleno conhecimento da verdade e a ressurreição dos mortos será de fato quando isso vai acontecer plenamente. Quando nós reinarmos com Cristo e formos salvos plenamente do pecado. No capítulo 14, de 1 a 3, são um apelo ao povo de Israel, definindo os pontos principais do arrependimento que Deus quer deles, e isso serve para você também. Primeiro, se voltar para Deus. Segundo, reconhecer o seu pecado. Terceiro, falar a palavra de arrependimento, confessar o seu pecado. Quarto, pedir perdão. 5, oferecer serviço e sacrifício ao Senhor, obediência ao Senhor. Sexto, abandonar qualquer tipo de solução, qualquer tipo de busca na confiança do próprio braço, e buscar somente o Senhor, confiar exclusivamente em Deus. O sétimo, e se Israel se arrependesse, seguindo esses 7 passos, então Deus perdoaria de forma definida. Os versículos
4:8, que ele diz: eu vou curar a infidelidade de Israel. Eu vou amar esse povo arrependido. Eu vou ajudar esse povo a produzir fruto. Vou aperfeiçoar esse povo para que eles mostrem a minha beleza e ajudem os outros povos. E eu não vou tratar esse povo como os ídolos fariam. E ele de fato ama esse povo e transforma esse povo e traz redenção para esse povo. E então termina o estudo do livro de Oséias. Trazendo um resumo muito rápido, então. Oséias tomou uma mulher de prostituições para mostrar de fato que o povo de Israel havia se prostituído contra o Senhor. Assim como nós hoje, como igreja, muitas vezes temos se prostituído contra Deus. Deus chama esse povo ao arrependimento. O povo se arrepende de forma insincera a fim de buscar benefício próprio, para não sofrer a punição apenas. Tem muita gente que busca Deus apenas para não ser condenado ao inferno. Isso não é buscar Deus por quem Ele é. Deus reconhece isso e fala: vocês vão sofrer, eles são exilados. E Deus promete que os restauraria por meio de Cristo. E Cristo então vem para morrer a nossa morte. Todos os livros do Antigo Testamento e Novo Testamento apontam para Jesus. A Bíblia e o cerne da Bíblia é Jesus, seu sacrifício vicário por todos nós, para trazer restauração com Deus, para nos fazer nos voltar para Deus e nos tirar do adultério e nos levar ao seu reino de paz e amor. Amém, queridos? Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Eu não sei como tem sido o cristianismo que você tem vivido, que tipo de arrependimento você tem tido diante de Deus. O Senhor te chamou a arrependimento sincero, para gozar de fato da presença dEle. Não para buscar benefícios ou as mãos de Deus, mas para buscar a face de Deus, quem Ele é. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor e se voltar para Ele nessa tarde, você pode orar comigo, repetindo essa oração. Curva sua cabeça. Repita comigo, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor morreu a minha morte para me dar a sua vida. Que Cristo pagou pelos meus pecados. Por causa da minha prostituição, Ele foi punido em meu lugar. Desejo que Cristo seja meu Senhor e meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Salva-me de mim mesmo. Eu não quero me arrepender de forma insincera, mas o meu coração é teu. Muda a minha história. Traz-me para os teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe sua vida. E esse foi o primeiro estudo do primeiro livro dos Profetas Menores. Espero que vocês tenham curtido aí. Quem não conhecia um pouco do tema do livro de Oséias, agora conhece, já pode dar estudo aí sobre Oséias, pegando os 14 capítulos. Foi bem extenso, porque são 14 capítulos, é muita coisa, né? Mas é isso aí. Dúvidas, galera? Quem tiver dúvida pode mandar dúvida no live stream aqui no chat e no post do Bíblia Sagrada lá no Facebook. Quem ainda não curtiu, www.facebook.com/Bíblia Sagrada, que promove esses estudos. Quem não sabe, está aqui pela primeira vez, esses estudos acontecem semanalmente. Nós estamos começando hoje a série de Profetas Menores. Semana que vem a gente vai estudar qual é o livro? Joel. Beleza? Sequência, leia antes de você vir, já tendo uma noção, para você não chegar aqui muito cru também. Eu espero que vocês leiam muito a Bíblia. Leiam 4 capítulos por dia, vocês vão terminar ela em 10 meses. Beleza? Conto com vocês aí.